Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu vim aqui para conversar com você sobre o idoso com Alzheimer e os riscos ambientais. Pois é, existem aí vários riscos, né? Tanto dentro do lar do idoso quanto no ambiente externo. E você que cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer precisa ficar muito atento ao que eu vou falar na live de hoje, tá bom? São questões muito importantes. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de situações aí de risco e que infelizmente às vezes trazem como resultado fatalidades, né? Então a gente precisa ficar bem atento, né? Bem atentos aí a essa situação. Para você que vai me assistir pela primeira vez, né, se inscreva aí no meu canal do YouTube. Se você vai me assistir pelo Facebook também, porque eu vou compartilhar essa live lá, deixe seus comentários, deixe sua sugestão de live também. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? No momento eu estou fazendo a transmissão ao vivo. Não fiz aí um convite para a live, né? Porque na verdade o motivo dessa live veio por conta de algumas mensagens que eu recebi. Mas estou aqui gravando esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem. Peço a você que vai assistir também que compartilhe sempre, convide outras pessoas, tá bom? Para estarem aqui com a gente. Como eu disse para vocês nas últimas lives, né? Eu quero conversar mais sobre demências, conversar mais sobre o campo da gerontologia, porque essas são as demandas maiores que eu recebo de vídeos, né? São onde eu tenho mais perguntas aí, são sobre esses assuntos. Eu quero dar uma boa noite para o Jean, boa noite para a doutora Luciana, quem mais estiver ao vivo aí, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Bom, por que eu vou falar sobre esse assunto hoje, né? O idoso com Alzheimer e os riscos ambientais, né? E eu vou falar sobre tanto os riscos dentro de casa, para esse idoso, para quem convive com ele, e também sobre a questão dos riscos externos, né? Porque eu tenho recebido muitas mensagens, né? Recebo muitas mensagens, por exemplo, falando de idosos com doença de Alzheimer que se perderam. Recebo muitas mensagens, muitos compartilhamentos, né, no Instagram, no meu WhatsApp, no Facebook, sobre idosos com Alzheimer que saíram de casa e que não voltaram. E o que acontece? Muitas vezes o familiar ele não tem noção da gravidade, né, do grau já, do avançar dessa doença de Alzheimer no idoso. Ele confia muito no que o idoso fala, tá? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes o idoso ele ainda tem uma boa articulação ali de fala, mas na verdade ele já está desorientado, na verdade já tem uma perda de memória muito acentuada. E aí acontece, eu acredito que vocês já devem ter visto também, devem ter recebido várias notificações e vários pedidos para compartilhar sobre idosos, né, com doença de Alzheimer que se perderam, que se machucaram dentro de casa, que caíram. Então é por isso que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, o idoso diagnosticado com a doença de Alzheimer, né, à medida que isso vai avançando, ele perde a capacidade de cuidar de si mesmo e ele perde também a capacidade de avaliar riscos. Isso significa que, por mais que ele diga para você que ele tenha condições de fazer determinadas coisas, muitas vezes ele não tem, tá? Ou ele consegue fazer determinadas coisas, mas ele não consegue avaliar o risco do que ele está fazendo. Então, o idoso com Alzheimer, muitas vezes, ele é vítima, por exemplo, de pessoas abusadas, de pessoas que se aproveitam dele. Muitas vezes, por exemplo, ele sofre um acidente na rua porque ele não consegue calcular, por exemplo, uma distância para ele atravessar a rua. E para atravessar a rua, gente, é preciso que a gente esteja atento a várias coisas, porque a gente já está no automático, né? Mas uma pessoa com demência, ela já perde a atenção, perde a concentração, ela não consegue calcular a distância, ela não consegue calcular o quanto que ela tem que ser rápida para fazer esse atravessamento de rua. E aí ela acaba ficando em risco, né? Uma situação de risco bem complicada. Então, essa pessoa, você cuida de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, sempre lembre-se disso, ela não tem mais capacidade, né, de estar se cuidando sozinha, ou se ela tem condições de fazer algumas coisas, você vai precisar estar ali observando sempre. Teve diagnóstico? Ela consegue ir no mercado, sim, mas você vai ter que estar sempre olhando. Vou falar sobre essas coisas. Mas lembre-se de que ela não tem capacidade de avaliar os riscos. E aí o que acontece, né? Essa pessoa vai ter dificuldade para organizar a vida dela financeira, para organizar o cuidado de si própria, né? Para fazer, organizar as questões que ela tem que resolver, por exemplo, de fazer compras, de ir ao médico. Tudo isso vai trazer todo o impacto na vida dessa pessoa, além da questão da desorientação no tempo, no espaço, né? Então é por isso que a pessoa sai, se perde, não consegue voltar para casa. E aí o que eu quero deixar bem claro para vocês desde o início, né, antes de passar essas dicas.
a gente precisa sempre estar próximo, né, ou próximos aí desse idoso, tá? A gente precisa estar sempre monitorando, mesmo que ele esteja na fase inicial da doença, né, e que ele tenha condições de fazer a própria comida, tenha condições de ir no mercado, tenha condições, né, de estar ali monitorando a vida financeira dele. A gente vai precisar sempre estar observando, tá? Sempre por perto. Por quê? Pode ser que ele já esteja no momento em que ele vai se perder. Pode ser que ele já esteja no momento que ele não consegue perceber que uma pessoa ali está se aproveitando dele, está chegando perto, por exemplo, para poder roubar, para assaltar. Toda essa capacidade fica prejudicada. Então, a gente tem que estar sempre observando tudo que essa pessoa faz, tá? Claro que a gente vai observar de uma forma que essa pessoa não se sinta constrangida. Mas a gente precisa sempre estar observando, sim. E nunca confiar no discurso, como eu falei no início da live. O discurso pode estar bem articulado, mas essa pessoa já pode estar numa situação de perigo. Então, eu quero trazer algumas dicas para vocês. Primeiro, em relação à casa do idoso, tá? É muito comum acontecer quedas no idoso que tem a doença de Alzheimer. Por quê? Porque o ambiente da casa não está apropriado para ele. Então, a gente tem que fazer toda uma adaptação, né? De colocar corrimão pela casa, colocar barras de apoio, colocar, por exemplo, aquelas redes de proteção na janela. Por quê? Pode chegar um momento que ele, por exemplo, ele mora no segundo andar de um apartamento e ele não tem a noção que ele está no segundo andar. Então, você imagina, por exemplo, esse idoso cai de lá, caia da janela, faça um movimento brusco ali e caia. Então, tem que ter rede de proteção na janela, tem que ter barra de segurança pela casa, a gente tem que retirar os tapetes. Aliás, todas essas dicas que eu estou dando servem para qualquer idoso, qualquer lar que tem idoso, mas no lar de idoso que tem a doença de Alzheimer, muito mais. Então, você tem que tirar tapetes, tirar objetos pela casa, objetos pequenos, né? Tem idoso que tem mania de ter muito objeto pela casa, pelo chão, tem que tirar mesinha de centro, qualquer coisa pequena pelo chão, a gente tem que tirar. Colocar piso antiderrapante. E eu sugiro muito que vocês vejam uma live que eu fiz sobre quedas. Aliás, eu acho que eu tenho 2 ou 3 lives falando sobre prevenção de quedas, tá? E essas lives estão no meu canal do YouTube. Também sugiro que vocês coloquem trava de gás. Também é comum, tá? O idoso, por exemplo, principalmente a mulher que é acostumada a cozinhar e aí tem a doença de Alzheimer, liga o gás, pensa que desligou e não desligou, esquece o gás ligado. E aí tudo isso, a consequência disso a gente já sabe, né? Enfim, pode ser uma catástrofe aí muito grande. Então, procurem ver essa questão de travar o gás, tá? Para não ter esse tipo de problema. Nunca confiar, mas ela sabe fazer comida porque ela sempre fez, sim. Mas ela pode esquecer lá o gás ligado. E aí? Então, tem que ter um travamento, você tem que estar observando. Ela tem condições de fazer comida? Deixa fazer. Mas fica sempre monitorando ali de longe para ver se desligou o gás e coloca essa trava no gás, tá? Outra questão muito importante é você esconder tudo que é tóxico e esconder as medicações. Por quê? Vamos lembrar, né? Esse idoso pode esquecer, por exemplo, que ele já tomou a medicação. E aí ele vai tomar a medicação de novo, né? Ele pode confundir, por exemplo, acontece muito, um detergente, um desinfetante com refrigerante bebê. Olha que transtorno, né? Então, tudo que é tóxico, você tem que esconder. Vai colocar cadeado no seu armário, né? Tudo, shampoo, essas coisas, tudo você tem que colocar em um local seguro, porque o idoso com Alzheimer, sim, ele pode se confundir, tá? E aí isso é um sério problema. Outra questão é a questão da utilização de ferro, que também é um problema, tá, gente? O idoso pode esquecer esse ferro ligado, pode se queimar, né? Então, a gente tem que controlar sempre. Pode passar roupa? Pode, mas fica ali olhando e veja realmente se essa pessoa ainda tem condições de passar roupa. Ela vai se lembrar de tirar o ferro ali da tomada. É uma questão importante. Temos que monitorar a questão da culinária, como eu falei. Monitorar a temperatura de água do banho, porque o idoso pode se queimar, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso por ele. Monitorar a questão da temperatura das bebidas também, que ele vai tomar, tá? Inclusive, às vezes, o cuidador se esquece disso, oferece uma bebida muito quente ou uma bebida muito gelada para o idoso. E, às vezes, é muito por isso também que, às vezes, o idoso não quer se alimentar mais, né? Não quer mais comer, porque, às vezes, no momento ali da alimentação, o cuidador não percebe, queima a língua, aí o idoso não consegue mais se expressar e falar, né? Tá queimando a língua ali. E aí ele acaba rejeitando a alimentação por conta desse tipo de coisa. Então, tenha bastante cuidado para o idoso também não se queimar, tá? Esconder objetos cortantes, gente. Tem que esconder. Faca, copo de vidro tem que substituir por copo de plástico. Substituir os pratos de vidro
por plástico de plástico, tudo que você tem na sua casa que possa causar um ferimento ao idoso, você tem que tirar de vista, né? Você tem que esconder, não pode estar mais acessível aí na sua casa. Outra questão também é o cuidado com as escadas, né, gente? O ideal seria que o idoso não morasse em local que tem escada, mas se ele mora nessa casa desde sempre, vai ser muito difícil e talvez muito pior se você tirar ele dessa residência. Mas tenha bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Inclusive, à medida que o idoso passa lá de uma fase moderada, né, para avançada, se a sua casa tiver escada, coloca um portãozinho ali na escada, porque aí toda vez que ele for abrir, ele vai ter que te chamar, né, para evitar aí esse número enorme de quedas que acontece no idoso que tem a doença de Alzheimer. E pensando na questão dos ambientes externos, né, como eu falei, pessoas aproveitadoras podem se aproveitar do idoso, ele pode não ter condições de voltar para casa sozinho, ele pode não ter condições mais de atravessar uma rua sozinho, de perceber que está vindo um carro muito rápido e que aquilo ali pode causar um acidente. Então a gente tem que ter cuidado, todas as saídas do idoso a gente tem que acompanhar. Claro, se ele está em fase inicial, né? Como eu falei, você não vai, mamãe, eu vou com você, não. Quero ir sozinha, beleza, vai, fica olhando do portão, né? Fica sempre olhando, dê um jeito, mas posso ir com você? Porque eu tô precisando comprar uma coisa também, tô precisando ir na loja ali próximo. Posso te fazer companhia? Para esse idoso não perceber que ele está sendo monitorado. Isso é muito importante. O problema do cuidador, muitas vezes, é eu vou com você, porque você não pode sozinho. O idoso fica deprimido, fica mal, fica agitado, fica com raiva. Então, nunca pode ser assim. Mas você pode sempre ou observar de longe, se for um local próximo, ou se for um local mais distante, você sempre inventar uma desculpa para você ou para uma outra pessoa ir junto, tá? Outra questão também é que o idoso tem que ter identificação, né, gente? Tem que ter uma corrente, tem que ter alguma coisa identificando, tá? Que seja na roupa, né? Às vezes costurar ali na roupa um bolsinho, colocar uma documentação, colocar um cordão, colocar uma pulseira, tem que ter uma identificação com o nome, com o telefone do familiar e, de preferência, colocar ali também que esse idoso tem a doença de Alzheimer, tá? Porque às vezes ele pode ter algum tipo de comportamento, por exemplo, às vezes entra numa loja, pega uma coisa e sai. Se aquela pessoa, né, não sabe que esse idoso tem a doença de Alzheimer, pode achar que ele está roubando, né? Então, acontecem vários tipos de constrangimentos, como acontece o idoso às vezes tá perdido, tá desorientado na rua, começar a chorar, gritar, e as pessoas não sabem que é Alzheimer, e enfim, acabam rindo, acabam fazendo aí o idoso de chacota, né? Ou às vezes, dependendo do tipo de coisa, por exemplo, o idoso está com um comportamento sexual inadequado, né? E ele fala uma piadinha, ou solta alguma coisa que vai ser visto como agressivo ou violento para o interlocutor. E aí acaba agredindo esse idoso. Então tem que ter identificação, seja pelo fato do idoso ficar em risco, né, como não conseguir voltar para casa, como evitar constrangimentos, como evitar tipo de violência também, tá? Porque quem não sabe que ele tem Alzheimer pode acabar estranhando o comportamento, sendo violento com esse idoso. Por último, também acho muito importante, gente, a gente avisar as pessoas em volta, né, as pessoas do bairro em volta, que na nossa casa tem uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Isso é muito importante. Às vezes as famílias têm vergonha, tá? E aí quando esse idoso se perde na rua, às vezes alguém até viu esse idoso saindo, mas não comunica a família, porque nem sabe que o idoso tem Alzheimer. Então, avise as pessoas do seu bairro, deixe as pessoas cientes, né, de que tem uma pessoa com essa doença ali que pode se perder, que pode ter um comportamento diferente e que elas devem te acionar caso percebam alguma coisa diferente, tá bom? Eu quero dar boa noite aqui, agradecer quem esteve aqui comigo, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá bom? Boa noite, Marcinha, que está aqui ao vivo. Boa noite, Jean. Boa noite, meu amigo aqui, Jump. Eu nunca lembro o seu nome principal, mas sei que você está sempre aí assistindo a minha live, né? Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem colocar, tá, gente? Lembrando que ao longo dessa semana aí também vou fazer as lives aí para os estudantes de gerontologia, né? Tenho recebido aí algumas sugestões de lives. Se vocês tiverem mais sugestões, inclusive, vocês podem mandar pelo Instagram, lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, YouTube. Vocês podem mandar as perguntas de vocês. Vou me concentrar aí, né? É Jorge, né, Jorge? Vou me concentrar aí ao longo dos próximos períodos, né? A falar bastante sobre a questão das demências, falar bastante sobre o campo de trabalho da gerontologia, né? Claro, sempre falando sobre saúde da pessoa idosa também, mas focando aí mais nesses outros temas, né? Que são os temas aí das demências
e os temas aí voltados à questão da gerontologia, né? A questão do trabalho do gerontólogo, do estudante, né, de gerontologia. Vou estar aí sempre à disposição de vocês falando sobre esse assunto, tá? Mas se você é idoso também está me assistindo, claro, né, gente? Comecei o meu trabalho aqui voltado falando diretamente para vocês. Então, continuo à disposição para falar sobre qualquer questão relacionada aí ao idoso, até porque eu me debruço sobre a saúde do idoso aí já há muitos anos, né? E é sempre um prazer para mim estar aqui falando e trazendo conteúdo para vocês, tá bom? No mais, é isso. O que eu quero pedir para vocês, por gentileza, compartilhem essa live. Essa live vai ficar no IGTV. Vocês podem marcar as pessoas aí que vocês conhecem, os estudantes de gerontologia, né? Os profissionais da área, os idosos. Vamos ajudar os cuidadores. Nós temos aí muitas pessoas com a doença de Alzheimer no Brasil. São milhões, né? E vários cuidadores aí, enfim, milhares também, né? Desesperados, que não sabem como lidar com o idoso que tem a doença de Alzheimer. Então, compartilhe. Porque se você compartilhar, vai chegar alguém, tá bom? Você também que vai me seguir aí, está me assistindo vai me assistir pelo YouTube, se inscreva no canal, comente, deixe sugestões, compartilhe, tá bom? É sempre um prazer para mim vir aqui falar para vocês. É isso então, gente, que vocês tenham uma ótima noite, um excelente domingo. Gratidão aí pela presença de vocês, tá bom? Vocês têm aí uma semana abençoada e a gente volta aí amanhã, se Deus quiser, para mais uma live, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau. E até amanhã, se Deus quiser.